Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. É o President Biden. Conta oficial, né? Conta oficial, verificada, 35 milhões de seguidores, né, com aquele selo cinza de verificação, então é a conta do Biden. Então vamos ver aqui. Pronto, está aqui, vou passar para vocês. Cadê? Apresentar, share screen, window, e saiu aqui a correspondência do iPad com a televisão. Com a televisão não, com o computador. Imagina tudo isso sem Twitter, hein? Sem os X do Elon Musk. Aliás, o Elon Musk está apoiando firmemente os venezuelanos, a oposição venezuelana. O Elon Musk falou o seguinte, ele falou, ele já está chamando o Edmundo Gonçalves de the rightfully elected president, o legalmente eleito, o presidente legalmente eleito, né? Edmundo Gonçalves. Então, aqui o Biden. Bom, então, ele diz assim, hoje eu falei com o presidente fulano de tal, que você sabe o nome, do Brasil, para discutir um leque de assuntos bilaterais e regionais, incluindo a crescente situação política na Venezuela, né, a partir da eleição presidencial deles, né, deles, como se não fosse algo que implica o mundo todo. Olha, é deles. Né? Bom, aí diz o Biden, nós concordamos, né, ele e o camarada brasileiro, nós concordamos na necessidade de uma imediata divulgação de dados de votação completos, transparentes e detalhados no nível de sessão eleitoral pelas autoridades eleitorais venezuelanas.
E nós nos comprometemos a continuar em estreita coordenação sobre esse assunto, né? Então, estão falando de várias coisas. Aí a Venezuela, pois é, ocorre entre outros assuntos. E já é, né, totalmente cínico isso. Mas então o que eles falam? Olha, as autoridades eleitorais venezuelanas, é delas que eles esperam que divulguem esses dados completos e transparentes. E eles nem falam assim, nós exortamos, nós exigimos, nós cobramos as autoridades venezuelanas, eleitorais, para que divulguem os dados. Não. Nós concordamos na necessidade da divulgação dessas atas, né? Então, isso tudo em linguagem, né, diplomática é importante. We agree on the need. Quando você agree on the need, né, você não está pedindo, você não está com coragem de pedir. Então, olha, né, nós concordamos na necessidade de que, então, são 2 empregados ali de uma firma, o salário está baixo, então nós concordamos na necessidade de que o salário seja aumentado, né? Conversei aqui com meu colega e isso eles estão contando para um terceiro colega, né? E nós concordamos na necessidade de que o salário seja aumentado. Que interessante. Depois que eles conversamos, eu também acho, né? O salário. Não, vai falar com o patrão, com o chefe com o seu chefe, com o responsável da empresa. Fala, o salário está baixo, a gente quer que o salário seja aumentado, né? Então, concordamos em cobrar o chefe da empresa para que o salário seja aumentado. Não, concordamos na necessidade. Seria legal, né? Se a Venezuela, se o governo venezuelano colocasse os dados completos. Seria bem legal. Vamos colocar isso na nota? Vamos colocar isso na nota. Isso aqui não é uma nota conjunta, mas os dois disseram a mesma coisa, né? Então, agree on the need, concordar na necessidade, é muito fraco para esse momento, né? Para 2 países com peso que poderiam ter, Brasil e Estados Unidos, né? E eles pedem isso, eles entram na ficção, né? Eles acham que não é que peçam, né? Então eles acham que essa necessidade se aplica às autoridades eleitorais venezuelanas, como se elas existissem, como se as autoridades eleitorais venezuelanas não fossem o Maduro, não fossem o braço direito do Maduro escrevendo as atas eleitorais, né? Isso, enfim, um país decente não tem o direito de negar a realidade dessa maneira, né? Não tem o direito diante da sua população de dizer esse tipo de tonteria, como se diz em espanhol, né? Digamos, fingir esse tipo de ingenuidade, né, que é o que Lula fingiu também. A justiça que vai decidir venezuelana. Não existe justiça eleitoral venezuelana, não existem autoridades eleitorais venezuelanas. O Biden sabe disso, né? Ele tem diplomata em Caracas, ele tem departamento de Estado, para quê, né? Vem cá, tem autoridade eleitoral venezuelana? Não tem, é uma ficção, é uma farsa. São pessoas que trabalham pelo Maduro, mas o quê? Essa ficção é importante. Vejam como é importante esse tipo de ficção democrática, né? Ou seja, ficção democrática dentro de uma ditadura, né? O Brasil também hoje é uma democracia de ficção, né? Mas por causa dessa ficção, muita gente no mundo não sabe o que está acontecendo no Brasil. Assim como então, na Venezuela, né? Você pega 3 capangas do Maduro, coloca para dizer que eles são os juízes eleitorais, pega outros 2 que, sim, são totalmente subservientes, mas de toda forma são minoria, né, para dizer que tem uma representação de outros, né? Os caras são membros do partido Maduro, etc. E chama isso de justiça eleitoral. Fala assim, não, a justiça eleitoral me declarou presidente, agora eu sou presidente, né? E aí Brasil e Estados Unidos falam assim, pois é, a justiça eleitoral declarou presidente, mas quem sabe, seria bom que... Né, seria legal se a justiça eleitoral venezuelana publicasse as atas integrais, aí a oposição vai ver, se ela não concordar, ela recorre na justiça eleitoral venezuelana e a justiça que vai decidir, né? Então, isso aqui é o jogo do Maduro, isso aqui é fazer o jogo do Maduro, né? Colocar, então, na mão da justiça eleitoral venezuelana. É como se eles dissessem assim, olha, tudo depende, então, da mão direita do Maduro. Será que a mão direita do Maduro vai querer fazer algo diferente do que a mão esquerda do Maduro faz? Claro que não, né? Então, tipo assim, exigimos de Nicolás Maduro que mande os seus capangas, né, apresentarem as atas, no mínimo. Claro que não vão apresentar, já isso seria ruim, porque seria dar tempo a ele, né, seria pelo menos mais concorde com a realidade. Mas vamos ver aqui algumas reações, tá? Então,
alguns comentários. Primeiro comentário. Postagem mais hipócrita no X. Lembre de 2020, né, fazendo referência à justiça americana. A segunda aqui. A eleição foi patentemente roubada. Maduro é um criminoso procurado. Né? Aqui alguém colocou o link para aqueles dados reais que a oposição publicou, que eu mostrei para vocês. Né? Um outro comentário. Se você votar na Kamala, nós vamos virar Venezuela, nos Estados Unidos. Né? Vote em Trump para salvar o país. Claro, acho que pode estar fazendo referência também ao uso que os democratas fazem dessa carapaça institucional para implantar cada vez mais uma não-democracia. Né? Fazem uso de processo judicial, etc., para perseguir os opositores, para perseguir o Trump. Né? Se você é amigo do Partido Democrata, provavelmente você não será acusado de certas coisas. Se você for Trump ou amigo do Trump, vai ser acusado. Enfim, por aí vai. Como acontece na Venezuela, como acontecia no tempo do Chaves, hoje já está muito pior. Esse outro aqui diz, olha, vocês não discutiram coisa nenhuma, você, Biden, não consegue nem ter uma conversa com ninguém. Né? O outro aqui fala, a oposição já publicou os resultados, eles têm 80% da prova, de votos comprovados de domingo, Edmundo Gonçalves venceu. Né? O Maduro é um tirano usurpando o poder e se recusando a admitir a derrota. E esse Bryce aqui, sound familiar? Né? Biden. Né? Te lembra alguma coisa? Te lembra algum processo eleitoral? Esse aqui foi mais explícito. Joe Biden trapaceou em 2020 e a Kamala Harris vai trapacear em 2024. Né? A última coisa em que eles acreditam é numa eleição livre e transparente. Né? Esse outro aqui de brincadeira, o Brasil é a minha cidade favorita no estado do Idaho, nos Estados Unidos. E aqui, esse Amuse aqui, assim, fazendo referência justamente a essa manipulação do sistema judicial que existe nos Estados Unidos, né? Menos do que no Brasil, menos do que na Venezuela, porque a Suprema Corte americana ainda é uma Suprema Corte decente. Né? Mas em outros níveis da justiça, não. Então, esse aqui diz, olha, por que não sugeria que ele, Maduro, pare de processar o seu maior inimigo político e ex-presidente? Quer dizer, você está fazendo isso que o Maduro faz, você está fazendo com o Trump. Né? O Maduro tentou, das maneiras mais sórdidas, e conseguiu fazer com que a Maria Corina não fosse a candidata contra ele. Assim como o Biden e a turma dele tentaram, de todas as maneiras, fazer com que o Trump não fosse candidato contra eles, arrumaram todos os tipos de pretexto jurídico. Né? Os Estados Unidos ainda tem um pouquinho de império da lei, eles, pelo menos por enquanto, não conseguiram. Né? Esse outro aqui fala, a situação na Venezuela está se tornando pior e uma intervenção é necessária. Né? Gente que acha isso na própria Venezuela. Hoje estava vendo, né, na Jovem Pan uma entrevista de uma moça brasileira venezuelana que mora na Venezuela, e no sul da Venezuela, no interior lá, dizendo que, olha, ontem saímos para fazer panelaço contra o Maduro, aí vieram os coletivos, né, que são os milicianos lá do Maduro, nos ameaçar, né? E ela falava assim, está na Jovem Pan, vocês podem ver de manhã, ela falava uma coisa assim, seria bom que os Estados Unidos interviessem mesmo na Venezuela, você vê, né? Não estou defendendo a intervenção não, mas... né, intervenção, né, quando você é um diplomata, sentado confortavelmente ali, tomando champanhe, né, com seus amigos venezuelanos e tal, diplomatas do Maduro também, né, intervenção soa de uma certa maneira. Quando você é um pobre venezuelano, né, tentando se manifestar com um panelaço, e vem um meganha ameaçando você, a sua família, né, já mataram 6 pessoas, a intervenção tem um som diferente. Esse outro aqui comparando o gráfico da apuração da eleição da Venezuela com o gráfico de apuração da eleição da Geórgia em 2020. Né? Certo? Mostrando as inconsistências, né? As inconsistências estatísticas.
esse outro aqui falando a favor do Trump, né? Então, esse outro falou aqui, olha, o Joe Biden, ele não foi ele, foi um dos seus estagiários, né? Então ele não sabe o que está falando, porque isso aqui é o que a gente queria, estou interpretando o que ele diz, né? O que ele diz assim, right, just not for our elections, gotcha. Ou seja, vocês estão querendo que as autoridades eleitorais publiquem resultados transparentes na Venezuela, né? Ok, right, né? Mas não nas eleições americanas, né? Aí não precisa, porque, né, tem toda uma falta de transparência, houve toda uma falta de transparência nas eleições de 2020, né? Então, eu não vi nenhum comentário a favor, tá? Milhares e milhares, né? Então, por exemplo, essa Daniela aqui dizendo, really? Who elected you two? Just a joke. Ela perguntando, mesmo? Quem elegeu vocês dois? Ou seja, Biden e Lula, né? É uma piada. E assim por diante, tá? Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação
da essência do ser humano, também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!